Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Eu tive que olhar 2, 3 vezes no calendário para confirmar, é quinta-feira mesmo. As semanas têm passado rapidamente, mas essa, me parece, está vencendo a carreira. Bem, o assunto internacional do momento, não poderia ser outro, claro, é a treta pesada entre Estados Unidos e Rússia, depois que Biden falou o que falou sobre o seu homólogo russo. Ele chegou a concordar numa entrevista à ABC News que Putin é sim um assassino. Bem, é claro, Moscou já respondeu. O porta-voz do presidente Vladimir Putin disse que as relações entre os dois países estão muito ruins. O RT News disse, por exemplo, que o porta-voz do presidente, Dmitry Peskov, além de dizer que as relações estão muito ruins, falou que Putin respondeu não ter conhecimento de declarações semelhantes feitas a líderes russos no passado. Não houve nada parecido ao longo da história nas relações diplomáticas entre os dois países. Ou seja, foi a maior ofensa a um líder russo já feita na história. Bem, é preciso lembrar que Ronald Reagan disse no passado que a Rússia fazia parte do eixo do mal, o que elevou bastante a temperatura na época. Na época era a Guerra Fria, e a Guerra Fria, portanto, esquentara bastante naquele momento. Mas o Kremlin considera essa fala de Biden a maior ofensa jamais feita à Rússia, a um líder russo. Não há nada que se compare a isso na história, disse o porta-voz. E, obviamente, isso não aconteceu em outro momento. Para o chefe da Comissão de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação, a chamada Câmara Alta do Parlamento Russo, Konstantin Kosachev, as declarações de Biden são inaceitáveis. Ele afirmou também que a Casa Branca deve oferecer explicações e desculpas. Declarações desse tipo, ele disse, não são aceitáveis em circunstância nenhuma e inevitavelmente aguçam nossas relações bilaterais, acrescentou o chefe da Comissão de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação em sua conta no Facebook. A Rússia, é preciso lembrar, convocou ontem o embaixador em Washington, Anatoly Antonov, e diz que este recurso, esta convocação, poderá se repetir proximamente, conforme o andar da carruagem. Agora, o mais interessante da história foi a resposta direta de Vladimir Putin a Biden. Foi um tapa de pelica por parte do líder russo, porém bastante duro. Em primeiro lugar, ele sugeriu que Biden esteja doente. Essa matéria também foi publicada no RT News. Diz a matéria: no que tange a declaração do meu homólogo americano, eu posso dizer que nós realmente nos conhecemos, falou Putin. Bem, o que responder a ele? Eu diria o seguinte: está bem, Biden, desejo-lhe saúde. Desejo-lhe saúde aqui poderia ser encarado como uma ironia, uma brincadeira, mas Putin, ele próprio alertou. Isso não é uma ironia. Ele declarou, não é nem uma ironia, nem uma fala humorística. Desejo-lhe saúde. Ora, ele está dizendo aqui, em outras palavras, que Biden está, sim, doente. Ele também afirmou que, vejam só, cada um vê no outro o que estima em si mesmo.
Na história de cada povo, de cada estado, existem muitos acontecimentos difíceis, dramáticos e sangrentos, mas quando avaliamos outras pessoas ou mesmo outros estados, outros povos, é como se estivéssemos sempre nos olhando no espelho. Vemos sempre o nosso reflexo, disse Putin. Nesse sentido, completa o RT, o presidente acrescentou que sempre transferimos para outra pessoa o que respiramos, o que somos em essência e sempre vemos nossas próprias qualidades em outra pessoa e pensamos que são iguais a nós e avaliamos suas ações com base nesse critério ou neste juízo. Bem, quem diria? Trata-se do velho acuse-os do que você é. Putin está falando sobre Biden. Ele está me acusando daquilo que ele é. Quem diria? Pois é, mas parece ser esse o caso, segundo a imprensa russa. Joe Biden olha para Putin e vê um monstro, porque certamente espelha-se em si mesmo. É a conclusão da diplomacia russa. A diplomacia russa, contudo, não parou por aí. Hoje os ataques aumentaram e os deboches também. Um dos apimentados deboches ao serviço de inteligência norte-americano, que teria comunicado a Biden interferência russa no processo eleitoral de 2020, chegou a dizer que os agentes de inteligência lá nos Estados Unidos são drogados. Quem afirmou isso foi um magnata russo que esteve, sim, ligado na investigação americana de 2016 da possível interferência russa nas eleições daquele ano, o senhor Yevgeny Prigozhin. Provavelmente a pronúncia não é assim, mas eu confesso, o meu russo não é bom, não é nada bom. Ele chegou a dizer o seguinte: ouvi falar que drogas alucinógenas foram legalizadas recentemente nos Estados Unidos. A julgar pela recente conclusão do US National Intelligence Office, os frutos dessa legalização são ativamente usados pelos funcionários dos serviços especiais americanos. Um pouco mais e eles verão não apenas a intervenção russa, mas também humanoides verdes atacando a Casa Branca com a tricolor bandeira russa. Bem, esse senhor, a pronúncia, repito, não é boa, Yevgeny Prigozhin, foi formalmente ligado na investigação de Robert Mueller, do procurador Robert Mueller, como um dos biombos ou um dos elos de ligação entre Donald Trump e o serviço secreto russo. 3 anos e meio de investigações não provaram absolutamente nada. Agora, o detalhe interessante, esses 3 anos, quase 3 anos e meio de investigação da Procuradoria dos Estados Unidos, custaram aos cofres 30 milhões de dólares. Aí outro motivo para o deboche russo. Eles estão buscando uma agulha num palheiro, ou melhor, estão procurando chifre em cabeça de cavalo, ou pelo em ovo, como se diz. Por outro lado, a imprensa russa divulgou que houve sim um documento, um relatório do serviço secreto acusando a Rússia de envolvimento nas eleições de 2020. O relatório, divulgado pelo escritório do diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos negligenciaram os esforços russos no ciberespaço para obter acesso à infraestrutura eleitoral. O que enfatiza o documento não se pode dizer de 2016. O relatório também afirma que a Rússia encenou uma campanha para caluniar Joe Biden e as instituições correspondentes teriam sido dadas pessoalmente pelo presidente russo.
A campanha teve como objetivo apoiar a candidatura de Trump e minar a confiança americana no processo eleitoral. Tudo isso, segundo a inteligência americana, foi feito por meio de agentes russos de influência. Não apenas a Rússia, diz o documento, mas também o Irã e a China foram acusados de tentar influenciar a eleição presidencial dos Estados Unidos. Bem, aqui, óbvio, é preciso fazer um parênteses. A Rússia se influenciou nas eleições e provavelmente a China. Se a China influenciou nas eleições e provavelmente influenciou, foi a favor de Biden, porque não é de desconhecimento que a China vinha travando uma batalha, uma guerra contra a administração Trump, que aliás estava perdendo até o final de 2019. Portanto, Xi Jinping, o líder máximo, o timoneiro chinês, não teria nenhum interesse em influenciar as eleições em favor do seu inimigo, quase que particular, Donald Trump. E o Irã se influenciou nas eleições e provavelmente influenciou o idem. Ou alguém acredita que os ayatollahs queriam Donald Trump por mais 4 anos. Muito bem, não apenas a Rússia, mas também o Irã e a China foram acusados de tentar influenciar a eleição presidencial dos Estados Unidos. O diretor do Centro Nacional de Contra-Informação e Segurança dos Estados Unidos, William Ivanin, argumentou que Moscou e Teherã usaram dados de registro de eleitores para causar estrago nos Estados Unidos e minar a confiança dos cidadãos em relação a Joe Biden. Teherã e Moscou, Irã e Rússia usaram dados de registro de eleitores para causar estrago nos Estados Unidos e minar a confiança dos cidadãos em Biden. Bem, aqui as palavras vou tentar pronunciar melhor, do milionário russo Yevgeny Prigozhin começam a fazer sentido. Parece que os autores deste documento usam sim algumas substâncias suspeitas, porque não é possível imaginar o Irã tentando minar a confiança do eleitor americano em Biden. Se o fez, e acredito que sim, foi para minar a confiança em relação a Donald Trump. E a China a mesma coisa. Aliás, o Covidão atuou muito forte nas eleições de 2020, sempre contra Trump, é bom lembrar. Parece que usam mesmo alguma coisa estranha. Muito bem, a situação é quente e o Moscow Times acrescenta uma nota nesse imbróglio. Numa matéria saída hoje, intitulada que o Kremlin afirma que Biden não quer melhorar os seus laços com a Rússia, a matéria diz que, para a Rússia, o presidente dos Estados Unidos não tem mesmo nenhum interesse em manter laços bons, laços de amizade com a Rússia, depois do presidente Biden ter se referido a Vladimir Putin como um assassino. Isso desencadeou a maior crise em anos entre os ex-rivais na Guerra Fria. O relacionamento da Rússia com o Ocidente, portanto, foi corroído, mas não de agora, isso por uma série de desentendimentos. Mas as relações caíram a profundezas inimagináveis ontem, quarta-feira, depois que Biden concordou que Putin era um assassino, numa entrevista à ABC News. Essas declarações do presidente dos Estados Unidos são muito ruins para as relações entre os dois países, voltou a dizer o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov. É claro que eles não querem retomar as relações com o nosso país e devemos começar a pensar as relações a partir deste fato. Eles não querem amizade com a Rússia. Pois é,
Por essas e outras razões, temos que esperar aqui uma relação muito difícil entre Rússia, Israel, Arábia Saudita e o Iraque no Oriente Médio. A Rússia tende a rever a sua política de amizadinha com Israel, caso esse não tome partido neste imbróglio em favor da Rússia, evidentemente. Então, a implicação direta deste péssimo momento nas relações entre Estados Unidos e Rússia repercutirá imediatamente lá no gabinete de Benjamin Netanyahu. É preciso, daqui a pouco dirá a chancelaria russa, que Israel tome uma posição definitiva, assim como os países árabes do Acordo de Abraão. Vocês querem ficar de boa com os Estados Unidos, terão um empecilho muito forte aqui na Síria. E nós podemos formar um bloco muito forte com Irã e Turquia. Aliás, é tudo que a Turquia quer. Colocar cisânia nessa história, dividir o Oriente Médio em dois blocos, o russo e o americano. E, claro, estaria decretada imediatamente a Guerra Fria no local mais quente do planeta, o Oriente Médio. Teremos capítulos emocionantes pela frente, meus amigos. Quero agradecer novamente o carinho dos amigos em relação à minha belíssima figura, porque eu estive mal e recebi muito apoio, orações e até agora o pessoal, os amigos aí, principalmente os membros do canal, me desejando boas recuperações. Eu estou me recuperando sim aos poucos, graças a Deus. Daqui a pouco voltarei a ocupar um lugar na seleção brasileira. Se cuida, Neymar. Até depois.